O apelido surgiu muito antes do mundo do futebol se curvar ao Mineiro de Três Corações. O filho de seu Dondinho e Dona Celeste carregou o nome na mala quando a família foi tentar a vida em Bauru, interior de São Paulo. O futebol ainda não era um ganha-pão, mas uma paixão. Pelé pegava uma meia e enchia de jornal até ficar parecida a uma bola, artigo de luxo na época. Em uma entrevista exclusiva para a CNN, ele contou quantos conselhos da mãe foram importantes quando o menino nem sonhava em ser majestade. E de vez em quando, a gente está conversando, ela chega ainda, porque em casa ela me chama de Dico. Ô Dico, porque mãe sabe, Dico, não vai me enganar não, você sabe que você não me engana, porque você saiu dessa barriguinha aqui, viu? Até hoje eu chego e ela fala, não vem querer me enganar não. E, poxa, eu tenho que agradecer a Deus, né, porque todas essas linhas certas, era minha mãe que dava. Celestinha, obrigado, viu? Eu não fiz nada errado para a senhora me dar bronca, tá bom? Assim, chegou a Liga de Futebol Amador Regional pelo time da cidade e chamou a atenção do Santos. Eu me lembro que as 2, 3 vezes que fui consultado pelo Atier Jorge Cury, na época, para os mais jovens. O Atier Jorge Cury era o presidente do Santos Futebol Clube na época. E ele soube que no Baquinho tinha um garoto lá e tal, e perguntou para o meu pai se ele podia levar o filho dele, que era o Pelé, para treinar no Santos, para ver se dava para ficar. E eu sempre achei que aquilo lá fosse brincadeira, porque eu estava com 13 para 14 anos, né? E ainda não era nem titular do Baquinho. Eu me lembro que meu pai me levou na estação de Bauru, para pegar o trem para vir para São Paulo, de São Paulo vim para Santos. Eu vim de ônibus para Santos para fazer o treino. Aos 15 anos, impressionou tanto o treinador Lula que assinou seu primeiro contrato profissional e foi convocado para a seleção brasileira. Foi uma época em que o time da Vila e a camisa verde-amarela se confundiam. O Santos era já cada vez mais de Pelé. Logo no primeiro ano pelo time, marcou 58 gols em 38 jogos, um assombro. Chegava a Copa de 58, na Suécia, com apenas 17 anos. Do banco de reservas para a posição de titular e com gol na final contra os anfitriões. Pelé já era unanimidade e assim chegou ao Chile em 62 como o melhor jogador do mundo. O craque podia tudo, mas não conseguiu se livrar de uma contusão. Dividiu os holofotes com outro craque, Garrincha, que levou a seleção para o 2º título mundial consecutivo. Na Copa do México, em 70, a chance de recuperar o prestígio depois do fracasso na Inglaterra 4 anos antes. E Pelé tinha ao lado um verdadeiro esquadrão. Com Rivelino, Gerson, Tostão e Jairzinho, liderou uma das maiores seleções que o mundo já viu jogar. Pelé era rei e usou sua majestade para parar uma guerra. Com ele em campo, vestindo a camisa do Santos, a Nigéria decretou cessar-fogo num conflito que já tinha deixado milhares de mortos. Que rei sou eu, sem reinado, sem coroa. Se lembra dessa música? E assim, já perto do final da carreira, chegou aos 1000 gols. E aqui em Santos, quando nós saímos de um jogo do Campeonato Paulista, eu vi uns garotos tentando roubar um carro ali. Eu falei, pô, moleque, o que você está fazendo? Você é maluco? Está querendo roubar? Tinha um de um lado de lá, do lado do carro. Aí o que estava do lado de lá falou, pô, ficou com... Não, Pelé, nós só vamos roubar do pessoal de fora, não, só do pessoal de São Paulo. Falei, você não tem que fazer nada dentro de São Paulo, você não tem que roubar, não tem que roubar nada. No domingo teve jogo e eu me lembrei e fiz aquela mensagem. A maior parte do mundo está me ouvindo, pelo amor de Deus, vamos proteger os pobres, vamos proteger as criancinhas, vamos pegar sou mais mudado todo mundo, pelo amor de Deus, o povo brasileiro não pode esquecer da criança.
Edson Arantes do Nascimento não resistiu e deixa órfãos os apaixonados pelo esporte mais popular do mundo. Edson partiu, mas Pelé fica para a eternidade. O que me dá mais alegria e que eu fico mais feliz, e eu sempre agradeço a Deus, porque quando eu morrer isso não vai ser esquecido, é que ninguém conhecia o Brasil desde a primeira Copa do Mundo até a terceira. E agora outra coisa que eu falo que eu agradeço a Deus, porque quando a gente fala de Copa do Mundo, a gente esquece que o único jogador que tem 5 Copa do Mundo, foi campeão 5 vezes mundial, é esse tal de Pelé, que o pessoal fala aí, amigo do Edson. Porque foi 5 mundiais que ele jogou. 3 com a seleção brasileira, que foi campeão, e 2 com o Santos Futebol Clube do Campeonato Mundial Interclube. Então é o único jogador no mundo e é brasileiro que tem 5 mundiais. De vez em quando o pessoal esquece, mas eu sempre lembro o pessoal porque eu provo isso. CNN, não deixa a bola parar. Valeu.